Como a número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião. Peço ao secretário para que faça a leitura do Evangelho. Nenhum profeta é aceito em sua própria terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é essa que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a Deus. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2013. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2013, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais. De acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada por 2 vereadores. O secretário fez a leitura das correspondências. Primeiro, o Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde. Segunda, Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros para a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O secretário fez a leitura para a entrada em tramitação dos projetos de resoluções. Projeto de resolução que dispõe sobre a regulamentação da Lei número 2526/2012, que institui o Programa de Alimentação ao Trabalhador, PAT. Projeto de resolução que dispõe sobre o regulamento da utilização
e sessão do auditório da Câmara Municipal de Arcos e da outras providências. Projeto de resolução que dispõe sobre alterações às leis número 2.243/2009 e 2.503, de 27 de junho de 2012, e da outras providências. Foram apresentadas as seguintes indicações pelos vereadores. Número 04/2013, Gustavo Tadeu Campos, Geraldo Rodrigues Teixeira, Márcio Júnior Roque e Vinícius Jair Machado, a pedido dos moradores do bairro Olaria, solicitam a colocação de bocas de lobo no início da rua Estrada Real e começo da Avenida Progresso, próximo à ponte. Número 6/2013, Eduardo Carvalho Faria solicita, atendendo a reivindicações dos moradores, que seja feita a abertura da rua Josafá Souza Rabelo até a rua 25 de dezembro. Número 07/2013, Eduardo Carvalho Faria, atendendo a pedido de usuários, solicita que sejam feitos reparos na pista de caminhada do bairro Jardim Bela Vista, localizada às margens da BR-354. Número 08/2013, Eduardo Carvalho Faria, atendendo a pedidos dos moradores da rua Juca Dias, bairro Novo São Judas, solicita que seja colocado quebra-molas na referida rua, na altura do número 301. Número 02/2013, Vinícius Jair Machado, Geraldo Rodrigues Teixeira, Gustavo Tadeu Campos, João Ribeiro Pedroso e Maria Aparecida Alves, atendendo pedidos dos moradores das ruas Pará e Mato Grosso, bairro Novo São Judas, solicitam ao setor competente que providencie o asfaltamento das referidas ruas. Número 08/2013, José Gedor da Silva, atendendo ao pedido dos usuários e funcionários, solicita a reforma do terminal rodoviário de Arcos. Número 09/2013, José Gedor da Silva, atendendo ao pedido de diversas pessoas e visando uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, solicita a limpeza geral dos canteiros centrais da Avenida Governador Valadares. Número 10/2013, José Agenor da Silva solicita a limpeza interna e externa do polo esportivo de nossa cidade. Número 011/2013, José Agenor da Silva, atendendo pedidos dos moradores do bairro Calcita, solicita que seja feita a limpeza dos arredores da Escola Municipal José Bonifácio Gonçalves. Solicita ainda a confecção da calçada e instalação de lixeiros ao lado do muro da escola, bem como a colocação de placas informativas e educativas com horários e dias de coleta de lixo. Número 12/2013, José Agenor da Silva, visando garantir a segurança e o conforto de todos os cidadãos, solicitam que sejam realizadas rampas de acesso à calçada das esquinas da Rua Alves da Silva com a Avenida Magalhães Pinto, pois o referido local meio-fio é bastante alto e irregular. Número 10/2013, William de Castro Alves, atendendo pedidos das atletas do vôlei feminino de Arcos, solicita que, através do setor competente, viabilize a compra de uniforme e agasalhos para o time. A presente indicação visa a apresentação de atletas em campeonatos municipais e estaduais, representando assim melhor a nossa cidade. Número 011/2013, William de Castro Alves, atendendo pedidos dos moradores do bairro Brasília, solicita que, através do setor competente, sejam colocados redutores de velocidade, quebra-molas nas ruas. Rua Julião de Carvalho, em frente ao número 320, Rua Legário Rabelo, em frente ao número 557, Rua Capitão José Apolinário, uma em frente ao número 1109, uma em frente ao número 1201, e uma em frente ao número 1306, e uma em frente ao Confergel. Número 012/2013, William de Castro Alves, atendendo pedidos dos moradores do bairro Brasília, solicita o asfaltamento das principais ruas do bairro. Número 13/2013, William de Castro Alves, atendendo pedidos dos moradores da Boca da Mata, solicita que, através do setor competente, viabilize a colocação de postes de iluminação e um transformador ao final da rede, pois o único transformador existente não suporta a demanda de energia. Número 04/2013, número 14/2013, William de Castro Alves, atendendo pedido, solicita que, através do setor competente, vigilância sanitária,
Viabiliza o maior recurso na utilização dos treinos de lanche nos momentos das margens da BR-354. Número 15, 2013, William de Castro Lopes, atendendo pedido de moradores, solicita que, através do setor competente, viabilize regularização e a entrega da escritura dos lotes e das casas do bairro Mangaleiras. Número 16, 2013, William de Castro Lopes solicita que, através do setor competente, viabilize a implantação do sistema popularmente conhecido como Caixa de Sugestões, de recolhimento de sugestões, denúncias e outras manifestações que surgirem da população nos PSF do município. Número 17, 2013, William de Castro Lopes, atendendo pedido, solicita que, através do setor competente, sejam colocados 2 redutores de velocidade na rua Salomão Assad, próximo ao Bar dos Gestos, no bairro São Vicente. Número 18, 2013, William de Castro Lopes, atendendo pedido, solicita que, através do setor competente, seja colocado meio-fio separando a Avenida Marginal 1 do Poço Planada e colocação de placas proibindo o estacionamento ao longo da Avenida Marginal 1. Número 19, 2013, William de Castro Lopes, atendendo pedidos, solicita que, através do setor competente, inverta a mão única da Travessa Magalhães Pinto do bairro Brasília, que a mão única seja subindo a rua e não descendo. Número 20, 2013, William de Castro Lopes solicita que, através do setor competente, viabilize a ligação da Avenida Geraldo Rodrigues da Cunha, no bairro Santa Efigênia, até a subestação da CEMIG na MG 170. A presente indicação visa o melhoramento do fluxo de veículos de grande porte, atendendo aos bairros Calcita, Santa Efigênia e Não São Aparecido. Coloco a ata em discussão. Nada mais havendo a tratar, foi a... Por favor, José Genô. Na última sessão, pedi que fosse colocado na ata da íntegra o falecimento de Otaviano, não foi relatado na ata. Já tem, poderia relatar, por favor. Um dos irmãos estava presente, o Roberto, fiz uma saudação de condolência a ele, referindo o falecimento do mês de fevereiro de Otaviano. Em tempo, a ata fica aprovada com a seguinte indicação. O vereador José Genô solicitou o registro em ata do falecimento do senhor Otaviano. Nada mais havendo a tratar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões,
4 de março de 2013. Pois então, a ata também está aprovada. E nesse momento nós passamos à leitura das correspondências. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes, Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2012. Senhor Ralfo Carvalho de Oliveira, vereador do município de Arcos, Minas Gerais. Assunto: liberação de recursos para aquisição de ônibus escolar. Senhor vereador, é com imenso prazer que tenho acompanhado e intercedido sobre a demanda municipal de Arcos, junto ao Ministério da Educação, MEC, tendo em vista a alocação de recursos do FNDE, Programa Caminho da Escola. Assim sendo, é com muita satisfação que comunicamos que o município de Arcos, Minas Gerais, foi selecionado pelo governo federal para receber recursos para a compra de ônibus escolar no valor de R$ 488.872, conforme cópia nota de empenho em anexo. Limitando o exposto, apresento protesto de estima e consideração. Cordialmente, Reginaldo Lopes, deputado federal, PT, Minas Gerais. Nota de empenho. Data de emissão, 7 de dezembro de 2012. Emitente 153173, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Gestão eminente 15253, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Favorecido 123-0662/000150, é o CNPJ da Prefeitura Municipal de Arcos. FNDE LOA DARTD 2012, ônibus rurais escolares. Evento 401091, esfera 1, PT reserva 058751, a fonte a 0300000, ND 444042, UGR 201015, PI MP 00037, valor R$ 488.872,80. Tipo estimativo, modalidade não se aplica. Processo 234-00111-542-01-2001. Unidade beneficiada: Minas Gerais. Município beneficiário 4083. Lançado por 34-3302 9-11-34. UG 15-31-73, 7 de dezembro de 2012. OAB Subseção Arcos, Minas Gerais. A 105ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de posse da diretoria eleita, gestão 2013-2015 e apresentação das comissões de apoio profissional aos advogados e aos cidadãos das cidades de Arcos, País e Iguatama, que realizasse no dia 9 de março de 2013, às 20 horas, no buffet Campos, localizado na Avenida Governador Valadares, 205, Centro, Arcos, Minas Gerais. Diretoria eleita: presidente Rodrigo Gonçalves Santos, vice-presidente Helena Maria Garcia Rezende Leão, secretário-geral Gentil Vieira Cardoso, secretário adjunto André Luiz Leão Apolinário, tesoureira Patrícia Dias de Oliveira. Confirmar a presença até às 16 horas do dia 8 de março de 2013 pelos telefones 37 3351 2417 ou 3351 3789.
convocados até às 18 horas do dia 8 de março de 2013. Prefeitura Municipal de Arcos, 27 de fevereiro de 2013. Ofício GP número 120, 2013. Excelentíssimo senhor Ralfo Carvalho de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, temos a honra de convidar Vossa Excelência e todo o nosso nobre corpo de vereadores para a reunião que faremos no Bairro Brasília, dia 5 de março de 2013, às 19 horas, na quadra do bairro dos moradores e lideranças. A presença de Vossa Excelência enriquecerá a nossa reunião e irá contribuir para o debate das questões que forem propostas. Sendo só por um momento, renovando nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Roberto Alves da Silva, prefeito municipal. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Número de referência 001533, MS-SE-FNS. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conformidade. Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASP. Janeiro de 2013. Data da OB, 26 de fevereiro de 2013. Valor bruto, R$20 mil. Competência, janeiro de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Número de referência 006009, MS-SE-FNS. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário do Fundo Municipal de Saúde. Pagamento de piso fixo de vigilância e promoção da saúde. PFV-PS. Competência 2013, valor bruto R$50.863,67. Competência janeiro de 2013. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes da Rádio Cidade, não estavam ouvindo aí a leitura das correspondências, o microfone aqui do secretário William não estava funcionando, então peço desculpas aos ouvintes da Rádio Cidade e a partir de agora creio que a gente não vai ter esse problema. Então nós vamos passar nesse momento a entrada dos projetos de lei desta noite. E o primeiro projeto de lei que nós vamos dar entrada é o projeto do Executivo, número 003 de 2013, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Ralfo Carvalho de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Arcos. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 003/2013, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. A presente proposição decorre, em síntese, da necessidade de adequação da legislação municipal aos novos parâmetros definidos pela legislação federal acerca dos direitos da criança e do adolescente, além da definição de critérios de funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentando-lhe cordiais saudações. Preciosamente, Roberto Alves da Silva, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Arcos, projeto de lei número 003, de 20 de fevereiro de 2013. Estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança
e do adolescente dá outras providências. O prefeito municipal de Atos, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições definidas na Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal faz-se através de 1. Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, lazer, profissionalização e outras que asseguram o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade e do direito à convivência familiar e comunitária. 2. Política de assistência social em caráter supletivo para aqueles que delas necessitem. 3. Política de assistência social através do serviço e programas da proteção social especial voltados para crianças, adolescentes e seus pais ou responsáveis em situação de risco pessoal, familiar ou social. 4. Política socioeducativa destinada à prevenção e atendimento em meio aberto de adolescentes em conflito com a lei e suas famílias. Parágrafo 1º. O município destinará recursos com a mais absoluta prioridade para a implementação das políticas e programas previstos neste artigo, assim como espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltados para a infância e juventude. Parágrafo 2º. É vedada a criação de programas de caráter compensatório da ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas do município, sem a prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. São órgãos municipais de política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Primeiro, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo, Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Terceiro, Conselho Tutelar. Quarto, secretarias e departamentos municipais encarregados da execução das políticas públicas destinadas ao atendimento direto e indireto das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. Quinto, entidades governamentais inscritas e não governamentais registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que executam programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. Parágrafo 1º. A política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será garantida pelo ciclo orçamentário municipal de longo, médio e curto prazo, identificados pelo Plano Plurianual de Ação, PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e pela Lei Orçamentária Anual, LOA, com prioridade absoluta, visando a proteção integral de crianças e adolescentes, em obediência ao disposto no artigo 4 e a linha C e D da Lei Federal, número 8.069/90, e ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que terá como acessório o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos termos dessa lei. Parágrafo 2º. Na formulação das peças orçamentárias, deverão ser observadas e acolhidas em regime de absoluta prioridade, como determina o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º, parágrafo 1, a linha C e D da Lei Federal número 8.069/90. As deliberações aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, elaboradas por resolução, a fim de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes desse município. Parágrafo 3º. As resoluções que tratam de deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinadas a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, serão encaminhadas aos órgãos municipais responsáveis pela execução das políticas públicas e, posteriormente, integrarão o anexo das peças orçamentárias do município. Parágrafo 4º. Quando da execução orçamentária, será priorizada a implementação das ações, serviços e programas destinados ao atendimento de crianças, adolescentes
e suas respectivas famílias. Parágrafo 5º. A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, constitui-se como fórum de participação da sociedade civil organizada, buscando integrar o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, órgãos afins à efetivação da política de atendimento à criança e ao adolescente. Parágrafo 6º. A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá avaliar a situação da criança e do adolescente, propor diretrizes e deliberar ações para o aperfeiçoamento dessas políticas a curto, médio e longo prazo, além de eleger delegados para a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 7º. Todas as despesas com a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão custeadas pelo Executivo Municipal, com recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social. Parágrafo 8º. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social custear todas as despesas dos delegados eleitos para se deslocarem, alimentarem e hospedarem na Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, na capital mineira, bem assim na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na capital federal. Artigo 4º. O município criará os programas de serviço a que aludem os incisos 2, 3 e 4 do artigo 2º, ou estabelecerá consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento, mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em consonância com o Plano de Ação Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Os programas serão classificados como de proteção ou socioeducativos e destinar-se-ão a orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional e familiar, liberdade assistida, prestação de serviço de comunidade, prevenção e tratamento especializado de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes, prevenção à evasão e reinserção escolar. Parágrafo 2º. Os serviços especiais visam a prevenção e o atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. A identificação e a localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos. A proteção jurídico-social, a oferta de propostas pedagógicas diferenciadas, articuladas com atividades culturais, recreativas e esportivas que permitam a prevenção, a evasão escolar e a inclusão no sistema de ensino, a qualquer momento ao longo do ano letivo, de crianças e adolescentes fora da escola. Capítulo 2. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1. Regras e princípios gerais. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das ações de governo, notadamente das políticas de atendimento em nível municipal, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, apenas para fins de suporte técnico e administrativo, observando a composição paritária de seus membros nos termos do artigo 88, inciso 2, da Lei Federal nº 8.069/90 e do artigo 204, inciso 2, artigo 227, parágrafo 7 da Constituição Federal. Artigo 6º. No município haverá um único Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto paritariamente de representantes do governo e da sociedade civil organizada, garantindo-se a participação popular no processo de discussão, deliberação e controle da política de atendimento integral dos direitos da criança e do adolescente, que compreende as políticas sociais básicas e demais políticas necessárias à execução das medidas protetivas, socioeducativas e destinadas aos pais corresponsáveis, previstas no artigo 87, 101, 112 e 129 da Lei Federal nº 8.069/90.
Parágrafo 1º. As decisões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e as ações da sociedade civil organizada, em respeito aos princípios constitucionais da democracia participativa e da prioridade absoluta. Segundo parágrafo. Em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do seu presidente, sob pena de responsabilidade, representará ao Ministério Público, visando a adoção de providências cabíveis, bem assim aos demais órgãos legitimados no artigo 210 da Lei Federal nº 8.069/90, para que demandem juízo mediante ação mandamental ou ação civil pública. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente participará de todo o processo de elaboração e discussão das propostas de lei orçamentárias a cargo do Executivo Municipal, zelando para que essas contemplem em suas deliberações, observado o princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Artigo 7º. A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada em qualquer hipótese. Parágrafo único. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão respeitar os princípios constitucionais explícitos e implícitos que norteiam a administração pública e estão sujeitos às penalidades previstas no artigo 37, no parágrafo 4º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1982, caso contrariem os interesses e os direitos das crianças e dos adolescentes, disposto na Carta Política do Estatuto da Criança e Adolescente e nesta lei. Seção 2. Da estrutura necessária ao funcionamento do Conselho dos Direitos. Artigo 8º. Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social fornecer recursos humanos, estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específica que não anegue, em qualquer hipótese, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. A dotação orçamentária que se refere no caput deste artigo deverá contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive despesas com a capacitação continuada dos respectivos conselheiros. Parágrafo 2º. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá contar com espaço físico, mobiliário e equipamentos adequados ao seu pleno funcionamento, cuja localização deverá ser amplamente divulgada à sociedade civil. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social manterá uma secretaria executiva destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, que deverá ser composto por, no mínimo, um servidor público municipal de carreira, com formação em nível superior completo. Seção 3. Da publicação dos atos deliberativos. Artigo 9º. Os atos deliberativos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser publicados na imprensa local ou no saguão da Prefeitura, seguindo as mesmas regras de publicação pertinentes aos demais atos solenes do Poder Executivo. Parágrafo único. Todas as reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como todas as reuniões das comissões temáticas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser registradas em ata, em livro próprio, com numeração contínua, destacando-se que todas as deliberações deverão ser públicas e nominais, em prestígio ao princípio da publicidade e da moralidade administrativa. Seção 4 da composição e do mandato. Artigo 10. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 12 membros titulares e 12 membros suplentes,
seguinte conformidade: 1. Representantes do poder público a seguir especificados: um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, sendo da equipe do CRAS ou do CREAS, um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Educação, um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal da Saúde, um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Administração, um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal da Fazenda. 2. 6 membros titulares e 6 suplentes de entidades não governamentais, representativos da sociedade civil, sindicatos, entidades sociais, organizações profissionais, entidades representativas do pensamento científico, religioso, filosófico e outros nessa linha, tais como movimentos sociais. Parágrafo 1º. Os representantes de organizações da sociedade civil serão escolhidos pelo voto das entidades e dos movimentos representativos da sociedade, com sede no município, reunidas em assembleia convocada pelo presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, mediante edital publicado na imprensa do saguão da Prefeitura e amplamente divulgado no município. Parágrafo 2º. Os movimentos populares deverão estar inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as entidades não governamentais representativas da sociedade civil, os sindicatos, as entidades sociais de atendimento a crianças e adolescentes, as organizações profissionais interessadas, as entidades representativas do pensamento científico, religioso e filosófico deverão preencher os seguintes requisitos: estarem legalmente constituídos e em regular funcionamento, estarem prestando assistência em caráter continuado e atuando na defesa da população infanto-juvenil do município ou vinculados a setores sociais estratégicos da economia e comércio local, cuja incidência político-social propicie fortalecimento do posicionamento do segundo setor na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 4º. A nomeação dos membros não governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente far-se-á pelo prefeito municipal até 30 dias da promulgação do resultado da Assembleia de Entidades, obedecidos os critérios de escolha previstos nesta lei, antes da posse, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Os membros suplentes substituirão os membros titulares, provisoriamente, em caso de impossibilidade desses últimos comparecerem nas reuniões ordinárias e extraordinárias, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sempre constar em ata essas substituições ocorridas. Parágrafo 6º. Os membros titulares deverão comunicar ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com antecedência mínima de 3 dias, por meio de carta protocolizada, na Secretaria Executiva do Conselho, para efeito de convocação do membro suplente participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, sob pena de configurar falta injustificada, ressalvadas situações de força maior em caso fortuito. Parágrafo 7º. Os membros suplentes, representantes da sociedade civil, por ordem de maior número de votos, assumirão automaticamente a qualidade de membro titular quando os membros titulares definitivamente se afastarem do mandato. Parágrafo 8º. A substituição dos membros titulares e suplentes, representantes da sociedade civil, os membros suplentes, representantes do poder público municipal, quando desejada pelas organizações das entidades civis ou órgão público, respectivamente, deverá ser solicitada por carta, com apresentação de justificativa a ser apreciada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que por maioria poderá vetar a substituição em votação pública. Parágrafo 9º. A substituição dos membros titulares ou suplentes, representantes da sociedade civil, os membros suplentes, representantes do poder público municipal, quando desejada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá ser solicitada por carta, com apresentação de justificativa sendo apreciada pelas organizações
das entidades civis ou pelo prefeito municipal. Poderão vetar a substituição por votação em reunião extraordinária ou por ato solene, respectivamente. Parágrafo 10º. No caso do afastamento provisório definitivo do membro titular, o membro suplente terá direito à voz e voto nas deliberações ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 11º. Qualquer cidadão e o membro suplente, mesmo com a presença do respectivo membro titular, terá assegurado o direito à voz nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 12º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possuirá uma mesa diretora composta por 4 membros, sendo um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, cuja alternância deverá respeitar a paridade em seus assentos a cada gestão de mandato, de modo que sempre que a presidência for representada por membro da sociedade civil, a primeira secretária será representada obrigatoriamente por um membro do poder público e o contrário de maneira recíproca. Parágrafo 13º. A eleição da mesa diretora se dará em conformidade com o regimento interno do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Parágrafo 14º. Os conselheiros representantes da sociedade civil, seus respectivos suplentes, os conselheiros suplentes, representantes governamentais, exercerão um mandato de 2 anos, admitindo-se apenas uma única recondução por igual período. Parágrafo 15º. Aplica-se a regra do parágrafo anterior quando o membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atuar em um mandato representando o governo e no próximo mandato atuar representando a sociedade civil e o contrário de maneira recíproca. Seção 5ª. Dos impedimentos e da cassação do mandato. Artigo 11. Não deverão compor o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente no âmbito do funcionamento representantes de órgãos das esferas governamentais, ocupando-se de cargo de confiança ou função profissional do poder público municipal, ressalvando secretários municipais e servidores de carreira, ocupantes de cargo de confiança ou função comissionada e conselheiros tutelares no exercício da função. Parágrafo único. Também não concorrerá o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente na forma do disposto nesse artigo a autoridade judiciária, legislativa e um membro do Ministério Público e da Defensoria Pública com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, com exercício na comarca, Fórum Regional Federal. Artigo 12. Os membros natos e seus suplentes do governo das organizações da sociedade civil poderão ter seus mandatos cassados quando for constatada a reiteração de faltas injustificadas às sessões deliberativas do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, sendo considerada reiteração de 3 faltas consecutivas ou 5 faltas alternadas no curso de cada ano do mandato. 2. For determinada a suspensão cautelar de dirigente da entidade de conformidade com o artigo 91, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.069/90, ou aplicada alguma das sanções previstas no artigo 97 da referida lei, após o procedimento de apuração de irregularidade cometida em entidade de atendimento nos termos dos artigos 191 a 193 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. For constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração pública estabelecidos na Lei Federal de 1409/92. Parágrafo 1º. A cassação do mandato dos representantes do governo e das organizações da sociedade civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese, demandará a instalação de processo administrativo específico, definido no regime interno, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, devido à decisão ser pública e tomada por maioria de votos dos integrantes do Conselho. Parágrafo 2º. Caso seja determinada a cassação de representante do governo, titular de mandato nato, o presidente do Conselho dos Direitos encaminhará, sob pena de responsabilidade, no prazo de 48 horas por meio de ofício ao Ministério Público, para que demande em juízo a competente ação civil pública visando o afastamento definitivo do agente político do cargo de confiança. Parágrafo 3º. A partir da publicação do ato deliberativo de
cassação do mandato de conselheiros do direito, o membro representante do governo da sociedade civil estará impedido de desempenhar as funções típicas do mandato, devendo o membro suplente imediatamente assumir o mandato, após ser devidamente notificado pelo presidente do Conselho dos Direitos. Seção 6. Da competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 13. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta da criança e ao adolescente pelos mais diversos setores da administração, conforme previsto no artigo 4, caput e parágrafo único, alíneas B, C e D, combinados com os artigos 87, 38 e 359, parágrafo único, todos da Lei 8.069/90 e no artigo 227, caput da Constituição Federal. 2. Formular políticas públicas municipais voltadas à plena efetivação dos direitos da criança e do adolescente, dos mais diversos setores de administração, por meio de planos de ações plurianuais e anuais municipais de atendimento à criança e adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução no município. 3. Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços que se referem aos incisos 2, 3 e 4 do artigo 2º desta lei, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcios intermunicipal regionalizados de atendimento em consonância com o plano de ação municipal de atendimento à criança e adolescente. Elaborar o seu regimento interno e aprovar o regimento interno do Conselho Tutelar. Gerir o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, alocando recursos para complementar os programas das entidades não governamentais e deliberar sobre a destinação dos recursos financeiros do FMPCA, obedecendo os critérios previstos na Lei Federal número 4.320/64, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar 101/00 e Decreto Municipal número 2.452/2003. Propor modificação de estruturas das secretarias e órgãos de administração ligados à promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos de criança e adolescente, visando otimizar e priorizar o atendimento da população infantil e juvenil, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo 1, a linha B da Lei Federal 8.069/90. 7. Participar e opinar da elaboração do orçamento municipal na parte objeto desta lei, acompanhando toda a tramitação do processo orçamentário plurianual e anual, podendo realizar incidência política perante o Poder Executivo e Legislativo para a concretização de suas deliberações consignadas no Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente. 8. Realizar cada biênio diagnóstico da situação da população infantil e juvenil do município. 9. Deliberar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltados para a infância e a juventude. 10. Proceder à inscrição de programas de proteção e socioeducativos de entidades governamentais e não governamentais, de atendimento à observância disposto no artigo 90, parágrafo 1 da Lei Federal 8.069/90. 11. Proceder nos termos do 91, parágrafo 1 da Lei Federal número 8.069/90, o registro de entidades não governamentais de atendimento. 12. Fixar critérios de utilização de recursos através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de um guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado de difícil colocação familiar. 13. Deliberar o plano anual de aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente e enviá-lo juntamente com o plano anual de ação municipal de atendimento de criança e adolescente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja inserido na proposta da lei orçamentária anual, observados os prazos determinados na lei orgânica municipal. 14. Examinar e aprovar os balancetes mensais do balanço anual do Fundo Municipal de Direitos de Criança e Adolescente. 15. Solicitar a qualquer tempo e a seu critério informações necessárias ao acompanhamento de atividades subsidiadas com recurso do Fundo Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente. 16. Convocar a Assembleia de Representantes da Sociedade Civil para a escolha dos conselheiros dos direitos governamentais. 17. Deliberar por meio de resolução sobre o processo de eleição dos conselheiros tutelares e acompanhar todo o pleito eleitoral, sob a fiscalização do Ministério Público Estadual. 18. Acompanhar, fiscalizar e avaliar permanentemente a atuação dos conselheiros tutelares, sobretudo para verificar o cumprimento integral dos seus objetivos institucionais, respeitando a autonomia funcional do órgão. 19. Mobilizar os diversos segmentos da sociedade civil para a participação das suas reuniões ordinárias e extraordinárias,
bem assim no processo de elaboração e no controle da execução do orçamento e na destinação dos recursos captados pelo Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Encaminhar ao chefe do Poder Executivo no prazo máximo de 48 horas, sob pena de responsabilidade, depois de encerrado o processo de escolha dos conselheiros dos direitos não governamentais, a relação dos eleitos para serem nomeados e empossados, visando a continuidade da atividade do órgão colegiado. 21. Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias para assegurar que a execução do orçamento observe o princípio constitucional da democracia participativa e da propriedade absoluta da criança e do adolescente. 22. Articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, promovendo a integração operacional de todos os órgãos, autoridades, instituições e entidades que atuam diretamente no atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente serão realizadas no mínimo uma vez por mês, em data, horário e local a serem definidos, em regime interno, garantindo-se ampla publicidade e comunicação formal ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e da Juventude. Parágrafo 2º. É assegurado ao Conselho Tutelar e ao representante do Ministério Público e do Juizado da Infância e da Juventude o direito de livre manifestações nas reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, incumbindo-lhes informar as falhas eventualmente detectadas na estrutura de atendimento à criança e adolescente no município, bem como as maiores demandas existentes. Sugerir a modificação da estrutura de atendimento, ampliação ou adequação do serviço de atendimento à criança e adolescente existente, fiscalizar o processo de discussão e deliberação acerca das políticas públicas a serem implementadas pelo município, inclusive no que diz respeito à previsão dos recursos correspondentes nas propostas das leis orçamentárias elaboradas pelo Executivo Local. Parágrafo 3º. Todas as reuniões serão públicas, ressalvada a discussão de casos específicos envolvendo determinada criança, adolescente ou sua respectiva família, a pedido do Conselho Tutelar, do Ministério Público ou Poder Judiciário, devendo o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente estimular a participação popular nos debates, inclusive quando a elaboração e discussão da proposta orçamentária. Seção 7 do processo de escolha dos Conselhos de Direitos não governamentais. Artigo 14. A eleição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, representantes da sociedade civil, dar-se por escrutínio secreto, podendo cada entidade ou movimento social indicar e inscrever para a Assembleia de Votação 4 delegados, de modo que cada um deles possa votar em no máximo 6 nomes, desde que se apresentarem como candidatos. Parágrafo 1. É vedado ao cidadão representar mais uma entidade ou movimento social como Assembleia não governamental. Artigo 15. A Assembleia das entidades e movimentos da sociedade civil, para a eleição do novo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será convocada ordinariamente pelo presidente do CMDCA, vigente no prazo máximo de 60 e no mínimo de 30 dias antecedentes ao termo do seu mandato, observando a publicação do ato nos termos do artigo 10, parágrafo 2º dessa lei. Artigo 16. O edital de convocação da Assembleia das entidades e movimentos da sociedade civil conterá o rol de entidades e movimentos sociais habilitados a participar do pleito. Parágrafo 1. As entidades da sociedade civil e os movimentos sociais que preencherem os requisitos dispostos no artigo 10, parágrafo 3º desta lei, não incluídas no rol daquelas publicadas no edital convocatório, poderão se inscrever no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente com antecedência de 15 dias, contar da data de educação do referido edital. Artigo 17. O órgão para a redação da Assembleia, em primeira convocação, será de metade representante das entidades arroladas no edital de convocação e em segunda convocação será de 1/3 representante de entidades. Artigo 18. Após a segunda convocação, não havendo o número mínimo de 1/3 dos representantes, o presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente abrirá e encerrará os trabalhos com registro em ata da falta de quórum, devendo repetir imediatamente e reiniciar o processo por nova convocação. Artigo 19. A Assembleia das entidades e movimentos da sociedade civil será presidida por um membro não governamental do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, após deliberação e indicação do órgão, e de igual maneira serão indicados o secretário e 2 fiscais, escrutinadores, dentre os participantes da Assembleia. Artigo 20. Caberá um membro secretário registrar no livro de ato da Assembleia os trabalhos a ler efetuados e recolher assinatura de todos os presentes. Artigo 21. O presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente instalará extraordinariamente a Assembleia da Sociedade Civil para analisar e deliberar na hipótese descrita no artigo 10, parágrafos 8 e 9 dessa lei. Seção 8 dos requisitos para ser conselheiro dos direitos não governamental.
Artigo 22. Para candidatar-se a membro do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente serão observados os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral comprovada por certidão de antecedentes criminais e cíveis extraídos pela Justiça Estadual, possuir capacidade civil plena alcançada pela maioridade civil ou emancipação dos termos do novo Código Civil, residir no município há mais de 2 anos, estar em gozo de seus direitos políticos comprovados por certidão expedida pelo cartório eleitoral local. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar o trabalho ou voluntariado nas entidades ou movimentos não governamentais. Capítulo 3 do Conselho Tutelar, seção 1 das disposições gerais. Artigo 23. O município terá um conselho tutelar com estrutura adequada para funcionamento, composto por 5 membros, escolhidos pela população local, para mandato de 4 anos, permitindo uma recondução mediante um novo processo de escolha. Parágrafo 1º. Será permitido aos conselheiros tutelares a participação em novo mandato, desde que exercida a tutelariedade, sem interrupção, pelo período não superior a 6 meses, prazo estabelecido pela Lei 8.069/90. Parágrafo 2º. A nova participação consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato subsequente em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao novo processo de escolha em todas as suas etapas, vedada a qualquer outra modalidade de participação. Parágrafo 3º. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Artigo 24. Considera-se estrutura adequada para funcionamento eficiente do Conselho Tutelar a instrumentalização de imóveis, móveis e servidores pela administração municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, conforme especificado. Imóvel próprio ou locado com exclusividade, dotado de salas para recepção, reunião dos conselheiros de atendimento individualizado e reservado, com banheiros em perfeitas condições de uso, no que concerne as instalações elétricas, hidráulicas, de segurança e aspectos gerais do prédio. Um veículo para ficar com exclusividade à disposição de segunda a sexta-feira, durante o horário normal de expediente do Conselho Tutelar, para possibilitar o cumprimento das diligências diárias, devendo os finais de semana, períodos noturnos e feriados, priorizar com prioridade absoluta veículo para atendimento nos casos de urgência e emergência. Linha telefone fixa, aparelho celular e aparelho de fax para uso exclusivo dos conselheiros tutelares, autorizado o controle e fiscalização das ligações locais e interurbanas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social. Mínimo de um computador e uma impressora, todos em perfeito estado de uso, com placa de rede e acessibilidade à rede mundial de comunicação digital e internet, via banda larga devidamente delegados para facilitação da atividade dos conselheiros tutelares e servidores, no preenchimento adequado do SIPIA, uma máquina fotográfica digital e o custeio das revelações que serão necessárias para a instrumentalização do trabalho dos conselheiros tutelares, ventiladores, bebedouros, mesas, cadeiras, armários e materiais de escritório. Placa em condições de boa visibilidade para o público em geral, indicando a localização do conselho tutelar e os números de seus telefones fax. Artigo 25. A lei orçamentária municipal deverá, em programas de trabalho específicos, estabelecer dotação para implantação e manutenção do conselho tutelar, sobretudo para o custeio das atividades desempenhadas pelo mesmo, inclusive para as despesas com remuneração e formação continuada dos seus membros, aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros e encargos diários, material de consumo, passagem e outras despesas, se fizerem necessárias. Seção 2 das atribuições do Conselho Tutelar. Artigo 26 são atribuições do Conselho Tutelar: atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas relacionadas no artigo 101, de 1 a 4 da Lei 8.090. Atender e aconselhar pais e responsáveis nas mesmas hipóteses acima relacionadas, aplicando as medidas previstas no artigo 109 com a 7 da Lei 8.090. Fiscalizar as entidades de atendimento de crianças e adolescentes situadas no município dos programas por essas executadas, conforme o artigo 95 da Lei 8.090, devendo, em caso de irregularidade, se apresentar irregularidade judicial no sentido da instalação de procedimento judicial específico nos moldes previstos no artigo 193 do mesmo diploma legal. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar junto à Secretaria Municipal competente serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento injustificado de suas deliberações, propondo a instalação de procedimento judicial por infração ao disposto no artigo 159 da Lei nº 8.090, sem prejuízo de outras medidas administrativas ou judiciais, no sentido da garantia das prerrogativas do Conselho Tutelar e da proteção integral dos crianças e adolescentes ou famílias atendidas. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa
contra os direitos da criança e do adolescente, artigo 228 a 258 da Lei nº 1990. Inclusive, quando decorrendo da notificação obrigatória, aqui à luz dos artigos 13 e 16, inciso 1 da Lei nº 1990. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, sempre que constatar a ocorrência de situações previstas nos artigos 1067 e 1038 do Código Civil, artigos 24, 136, inciso 10b, 201, inciso 3 da Lei nº 1990. Encaminhando a autoridade judiciária os casos de sua competência, artigo 148 da Lei nº 1069/90. Representar o juiz da infância e da juventude os casos de infração administrativa às normas de proteção à criança e adolescente para fim de aplicação das penalidades administrativas correspondentes, artigo 194, 255 e 258 da Lei nº 1069/90. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de um acordo da Lei nº 1069/90, o adolescente autor de ato infracional do encaminhamento aos servidores públicos e programas de atendimento correspondentes, expedir notificações, requisitar junto aos cartórios competentes as segundas vias das certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente quando necessários. Representar em nome da pessoa e da família contra programas ou programações de rádio e televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, bem como contra a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde da criança e do adolescente. Artigo 32, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 76, 10º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fornecer ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente dados relativos a maiores demandas de atendimento de deficiências culturais existentes no município, propondo a adequação do atendimento prestado à população infantil juvenil pelos órgãos públicos encarregados da execução das políticas públicas. Artigo 4º, parágrafo 1, a linha C e D, artigo 259, parágrafo 1 da Lei 8.069/90, assim como a elaboração e implementação de políticas públicas específicas de acordo com as necessidades de atendimento de criança e adolescente. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento ao direito da criança e adolescente, devendo acompanhar desde o início todo o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas diversas leis orçamentárias, plano orçamentário plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, apresentando junto ao setor competente da administração pública, secretaria ou departamento de planejamento ou finanças, assim como ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dados relativos às maiores demandas e deficiências estruturais de atendimento da criança e ao adolescente que o município possui, que deverão ser atendidos em caráter prioritário por ações, serviços públicos e programas específicos a serem implementados pelo poder público. Em respeito ao disposto no artigo 4º, caput e parágrafo 1, a linha C e D da Lei nº 1069/90 e artigo 227, caput da Constituição Federal. Recepcionar as comunicações dos dirigentes de estabelecimentos de atenção à saúde do ensino fundamental, creches e pré-escolas, mencionadas no artigo 13 e 56 da Lei 8.069/90, promovendo as medidas pertinentes, inclusive, com o acionamento do Ministério Público quando houver notícia da prática da infração penal contra a criança e adolescente. Parágrafo 1º, ao atender qualquer criança ou adolescente, o Conselho Tutelar conferirá sempre o seu registro civil, verificando sua existência ou grave irregularidade do mesmo, comunicará o fato ao Ministério Público para os fins dos artigos 102 e 158, parágrafo único, letra H da Lei nº 8.069/90. Parágrafo 2º, o atendimento prestado à criança ou adolescente pelo Conselho Tutelar pressupõe o atendimento de seus pais ou responsáveis, assim como os demais integrantes de sua família natural ou substituta, que tem direito a especial proteção por parte do Estado, lato sensu, e a ser encaminhado a programa específico de orientação, apoio e promoção social. Artigo 16, caput e parágrafo 8º da Constituição Federal, artigo 101, inciso 4º e 129, incisos 1 a 4 da Lei nº 1069/90, disposições correlatárias contidas na Lei nº 8.742/93. Parágrafo 3º. O atendimento prestado pelo Conselho Tutelar à criança acusada da prática de ato infracional se restringe à análise da presença de alguma das situações previstas no artigo 98 da Lei nº 8.069/90, com a subsequente aplicação das medidas de proteção e destinadas aos pais ou responsáveis dos moldes do artigo 101, incisos 1 a 7 e 129, incisos 1 ao 7 do mesmo diploma legal, e
durante a investigação do ato infracional respectivo, inclusive no que diz respeito à participação de adolescentes ou imputáveis, assim como a eventual apreensão de armas, drogas ou do produto da infração a cargo da autoridade policial responsável. Parágrafo 4. As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar deverão levar em conta as necessidades pedagógicas do tecido de defesa do adolescente, apuradas, se necessário, por intermédio de uma avaliação psicossocial, levada a efeitos profissionais nas áreas de pedagogia, psicologia e assistência social, cujos serviços poderão ser registrados junto aos órgãos públicos competentes. Artigo 136, inciso 3º, letra A da Lei nº 1.190, procurando sempre manter a fortalecer os vínculos familiares existentes. Parágrafo 5º, o Conselho Tutelar aplicará medidas de acolhimento institucional e familiar, zelando pela estrita observância do seu caráter provisório e excepcional, a ser executada em entidade própria cujo programa respeita aos princípios relacionados com o artigo 92 da Lei nº 8.069/90, não importando a restrição da liberdade nem ter duração superior ao estreitamento necessário para a reintegração família natural ou colocação em família substituta, devendo a aplicação desta última medida ficar exclusivamente a cargo da autoridade judiciária competente. Parágrafo 6º. Caso o Conselho Tutelar, após votadas as tentativas de manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares com em virtude prática por parte dos pais responsáveis de grave violação dos deveres inerentes ao poder familiar, assim como dependentes, como decorrente do tutela, guarda-se convencer da necessidade de afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar ou da propositura de ato de suspensão ou destituição do poder familiar, fará imediata comunicação do fato ao Ministério Público, artigo 136, incisos 4 e 5, artigo 201, inciso 3 da Lei nº 8.069/90, a quando virá a propositura das medidas judiciais correspondentes. Marcinho, você está acompanhando aí? Então vou passar agora o Marcinho dar continuidade, que é a garganta a gente fica com. Artigo 7. O dispositivo parágrafo. Artigo 7. O dispositivo no parágrafo anterior deve ser observado mesmo nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, sendo em qualquer hipótese aplicável o disposto no artigo 130 da Lei nº 8.069/90, com afastamento cautelar do agressor da companhia da criança ou adolescente e seus demais familiares. Apenas caso esta providência não se mostrar viável, por qualquer razão, é que será a criança ou adolescente, juntamente com seus irmãos, se houver, colocada em acolhimento institucional e familiar, devendo ser a medida respectiva aplicada em sede de procedimento judicial contencioso, no ser a medida a respeito aplicada da ser procedimental no indevido processo legal. Artigo 5º, inciso 4º e L5 da Constituição Federal. 8. Nos casos em que o Conselho Tutelar aplicar a medida de acolhimento institucional e familiar, com estrita observância do disposto no inciso número 4 supra, o fato deverá ser comunicado ao juiz e ao promotor de justiça da vara da infância e da juventude no prazo improgável de 24 horas. E se por qualquer razão não for possível ou imediato recâmbio à família de origem, deverá o Conselho Tutelar zelar para que seja deflagrado procedimento judicial específico destinado à suspensão ou instituição do poder familiar e ou à colocação em família substituta, de modo que a criança ou adolescente permaneça abrigada pelo menor período de tempo possível.
1 da Lei 8069/90, decorrentes das requisições do artigo 136 do mesmo diploma legal. O Conselho Tutelar deverá considerar sempre o superior interesse da criança e do adolescente. Inciso 10. O membro do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, tem livre acesso a qualquer local público e particular onde se encontre crianças ou adolescentes no município, observado o disposto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 27. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, contencioso, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito de seu município, levando-se em conta a regra de competências descrita no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É vedado ao Conselho Tutelar aplicar e ou executar as medidas socioeducativas previstas no artigo 112, incisos 1 a 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar fornecerá até o primeiro dia de março de cada ano ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos órgãos municipais encarregados da execução das políticas públicas, bem como dos setores de planejamento e finanças, informações sobre as maiores demandas e deficiências nas estruturas de atendimento à criança e ao adolescente do município, participando diretamente de todo o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas de leis orçamentárias, em cumprimento ao disposto artigo 136, inciso 9 da Lei Federal número 8069/90. Artigo 28. É prerrogativa do Conselho Tutelar participar, como direito de voz, nas reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de levar ao conhecimento deste casos de difícil solução, para que sejam analisados em conjunto e solucionados através da ação articulada dos diversos setores da administração municipal. Artigo 29. O Conselho Tutelar deverá acompanhar os atos de apuração de ato infracional praticado por adolescente, quando houver fundada suspeita da ocorrência de algum abuso de poder ou violação de direitos do adolescente, no sentido de providenciar as medidas específicas de proteção de direitos humanos previstas e cabíveis em lei. Artigo 30. O Conselho Tutelar fica vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social para fins de execução orçamentária, sem subordinação, hierarquia ou funcionamento com o Poder Executivo Municipal. Seção 3. No funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 31. O Conselho Tutelar funcionará atendendo através de seus conselheiros, caso a caso, das 8 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira, fazendo um total semanal de 40 horas de expediente normal, sendo possível estabelecer regime de escala para os conselheiros tutelares. 2. O conselheiro tutelar que cumprir escala de plantão durante uma semana, incluindo-se os 5 dias no período noturno, um final de semana e eventuais feriados, adquirirá o direito à compensação de um dia útil que deverá ser gozado na semana imediatamente seguinte à do plantão.
3. A fiscalização do cumprimento de horário dos membros do Conselho Tutelar caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à Secretaria Municipal de Assistência Social, que poderão se valer de sistema de controle de fontes. Artigo 32. O Conselho Tutelar terá um conselheiro presidente que será escolhido pelos seus pares dentro do prazo de 30 dias, em reunião interna presidida pelo conselheiro com maior tempo de atuação na área da infância e juventude, o qual também coordenará o conselho no decorrer daquele prazo. Artigo 33. Qualquer pessoa que procurar o Conselho Tutelar será prontamente atendida por um membro deste, o qual será responsável pela formalização do registro em documento próprio. O encaminhamento definitivo de cada caso decorrerá de deliberação colegiada do Conselho Tutelar. Ele continua o trabalho. Dei conta, não. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, né? Excepcionalmente, durante os períodos de plantão, será admitido o conselheiro tutelar, plantonista, encaminhar isoladamente o caso, nos termos do artigo 136, inciso 1, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo, no prazo de 24 horas, ou no primeiro dia útil subsequente aos finais de semana com feriados, sob pena de responsabilidade, submetê-lo à deliberação do plenário do Conselho Tutelar para ratificação ou reformulação do encaminhamento pautado, adotando-se o princípio da autotutela. Parágrafo 3º. As deliberações serão tomadas por maioria de votos em sessões deliberativas colegiadas, realizadas de acordo com o disposto no regimento interno do Conselho Tutelar, na qual se farão presente todos os seus membros, ressalvadas hipóteses de ausência ou afastamento justificados. Artigo 34. Os registros de cada caso deverão constar em síntese as providências tomadas, e a esses registros somente terão acesso os conselheiros tutelares e sua equipe técnica multidisciplinar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante solicitação fundamentada, assim como os interessados, ressalvada a requisição do Ministério Público e do Poder Judiciário. Artigo 35. Desempenho de suas atribuições legais, o Conselho Tutelar não se subordina aos poderes executivos do Judiciário ou mesmo ao Ministério Público. Parágrafo único. Na hipótese de atentado à autonomia do Conselho Tutelar, as instâncias corregedoras ou controladoras dos órgãos do caput desse artigo deverão ser comunicadas imediatamente para as devidas providências administrativas e judiciais. Artigo 3º. Decisão do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por autoridade judiciária mediante provocação da parte interessada, na forma do artigo 137 da Lei 8.069/90. Seção 4. Os requisitos para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar. Artigo 37. Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes requisitos: idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes criminais, extraídos na esfera estadual militar, neste tipo de caso, apenas para agentes militares em atividade ou não, certidões de antecedentes cívicos ou segundo outros critérios estipulados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução. Idade superior a 21 anos, residir no município há pelo menos 5 anos, estar no gozo dos seus direitos políticos, apresentar no ato de inscrição documentos pessoais e currículo, apresentar no momento da posse certificado de conclusão de ensino médio, apresentar quitação com as obrigações militares, no caso de candidato de sexo masculino, submeter-se a uma prova de conhecimento teórico e prático sobre os direitos da criança e do adolescente em caráter eliminatório, que poderá exigir ainda noções de informática e conhecimentos de língua portuguesa, e será formulada pela Comissão Eleitoral organizadora designada por meio de resolução do CMDCA. Submeter-se a avaliação psicológica de caráter eliminatório, não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos, não se enquadrar nas hipóteses de impedimento do artigo 140, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se também as relações de fato na forma de legislação civil vigente. Parágrafo 1º. O candidato que for membro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ao pleitear a cargo de conselheiro tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato da aceitação da sua inscrição. Parágrafo 2º. O cargo de conselheiro tutelar é dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública ou privada, ressalvadas as exceções
admitidos na Constituição da República Federal do Brasil, Federativo do Brasil. Artigo 38. O servidor municipal, ocupante de cargo efetivo, que for eleito para o cargo de conselheiro tutelar, poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de conselheiro tutelar ou o valor total de seus vencimentos, ficando-lhe garantido o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, com término ou a perda de seu mandato, desde que, nesse último caso, seus direitos políticos não tenham sido suspensos, a contar do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Parágrafo único. Caso o candidato eleito exerça cargo em comissão, assessoria política ou em qualquer esfera do poder público, deverá ser exonerado antes do ato de posse no cargo de conselheiro tutelar. Seção 5. Do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Artigo 39. O pleito popular, por meio do voto direto, secreto e facultativo dos eleitores cadastrados no município perante a Justiça Eleitoral, para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, será convocado pela Comissão Eleitoral Organizadora do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, mediante resolução editalícia publicada no Diário Oficial ou no saguão da Prefeitura, especificando as regras do certame, o dia e o horário e local para recebimento dos votos e de apuração. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Organizadora será composta por 4 membros, paritariamente escolhidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que, ao estabelecer as regras da eleição, deverá obrigatoriamente fixar o objeto de certame, as atribuições da Comissão Eleitoral, as formas de inscrição e os requisitos legais para se inscrever ao cargo, as possibilidades de impugnações e recursos, as regras, permissões e ações da campanha eleitoral e os critérios para a apuração dos votos. Artigo 40. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Artigo 1º. O Ministério Público deverá ser comunicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para fiscalizar todo o processo eleitoral. Parágrafo 2º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato ao ar oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Artigo 41. Todas as despesas e custeios necessários para a realização de todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares ficarão a cargo exclusivo do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, sendo vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, destacando-se que as cédulas serão confeccionadas mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Seção 6. A proclamação, nomeação e posse. Artigo 42. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente proclamará o resultado providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados com o número de sufrágios recebidos. Artigo 1º. Os 5 primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão empossados como conselheiros titulares, ficando seguidos pelas respectivas ordens de votação como suplente. Parágrafo 2º. Havendo empate na votação, serão considerados eleitos os candidatos que sucessivamente apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento, apresentar maior tempo de atuação na área da infância e adolescência, residir há mais tempo no município, tiver maior idade. Parágrafo 3º. Os membros escolhidos, titulares e suplentes, serão diplomados pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente com registro em ato, e será oficiado ao prefeito municipal no prazo de 48 horas para que sejam nomeados com a respectiva publicação na imprensa local ou no saguão da prefeitura, e serão empossados no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 4º. Ocorrendo vacância no cargo, assumirão o suplente que houver recebido maior número de votos. Parágrafo 5º. No caso da existência de no mínimo 2 suplentes, em qualquer tempo, deverá o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente realizar novo processo de escolha suplementar para o preenchimento de no mínimo 5 suplentes. Artigo 43. Os membros escolhidos como conselheiros titulares no primeiro mês de exercício funcional submeter-se-ão a estudos sobre a legislação específica das atribuições do cargo e treinamentos promovidos por uma comissão ou instituição pública ou privada a ser designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Seção 6. Da criação dos cargos, dos direitos sociais, da remuneração e das penalidades. Artigo 44. Ficam criados 5 cargos de conselheiro titular e 5 cargos de conselheiro titular suplente, para mandato de 4 anos, com pagamento de remuneração para quem estiver na titularidade e no exercício do cargo. Primeiro parágrafo. A remuneração dos conselheiros tutelares será de R$ 1.017 e será corrigida anualmente
indenizadas aplicadas aos servidores públicos municipais a fim de recompor perdas inflacionárias. Parágrafo 2º. Os conselheiros tutelares terão vinculação previdenciária ao regime geral de previdência social através do INSS, conforme disposto no artigo 40, inciso 13 da Constituição Federal, bem como ao regimento estatuário. Parágrafo 3º. Em relação à remuneração referida no caput desse artigo, a mesma será incluída na folha de pagamento do município e será paga na mesma data dos vencimentos dos servidores municipais. Artigo 45. São assegurados os seguintes direitos sociais do conselheiro tutelar: cobertura previdenciada nos termos de FGPS, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, ressalvadas as hipóteses previstas em escala de plantão, licença por motivo de doença, concedida conforme a legislação do FGPS, licença por motivo de casamento com duração de 5 dias, sem prejuízo da remuneração, licença por motivo de luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, com duração de 5 dias. Parágrafo único. Autorização por afastamento de membros do Conselho Tutelar, candidato à carga eletiva nas eleições oficiais, será deliberada pelo Conselho Municipal de Direito do Adolescente e, se concedida, não dará direito à percepção de remuneração durante o período correspondente. Artigo 46. Convocar-se-á o conselheiro tutelar suplente nos seguintes casos: imediatamente depois de comunicado ao prefeito e devidamente deferida quaisquer licenças que faz uso os conselheiros tutelares. No caso de renúncia do conselho tutelar titular, no caso de suspensão ou perda do mandato, no caso de gozo de férias anuais do conselheiro tutelar titular. Artigo 47. O suplente de conselheiro tutelar, quando substituir o conselheiro titular, nas hipóteses previstas no artigo anterior, perceberá remuneração proporcional aos dias trabalhados e aos direitos decorrentes do exercício provisório do cargo. Artigo 48. Será suspenso por até 60 dias interruptos sem remuneração o conselho que 1. Infringir por ato de ação ou omissão, dolosa ou culposamente, no exercício de sua função, as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente no caso de descumprimento de suas atribuições, prática de atos ilícitos administrativos e civis, ou conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade. 2. Cometer infração a dispositivos do regimento interno do Conselho Tutelar. 3. Romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar. 4. Recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso quanto ao exercício de suas atribuições, quando em expediente de funcionamento do Conselho Tutelar. 5. Deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido. 8. Exercer outra atividade incompatível com o exercício do cargo, nos termos desta lei. Parágrafo 1. Poderá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por maioria de votos, após instaurar o devido processo legal administrativo, decretar fundamentadamente a suspensão cautelar do Conselho Tutelar que estiver sob investigação do referido órgão deliberativo, por até 45 dias, sempre que a presença do investigado importar em risco ao regular funcionamento do Conselho Tutelar e a garantia de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente no município, resguardada a remuneração integral durante esse período. Parágrafo 2. Para fins deste artigo, considera
hipótese da violação cometida pelo Conselho Tutelar constituir ilícito penal, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ao final da apuração da sindicância, sob pena de responsabilidade, representará ao Ministério Público comunicando o fato, solicitando as providências legais cabíveis. Artigo 49. Perderá o mandato o conselheiro tutelar que, primeiro, reincidir na prática de quaisquer condutas incertas nos incisos do artigo anterior, sendo irrelevante se tratar de reincidência específica ou não. 2. Usar da função em benefício próprio. 3. For condenado por infração penal dolosa, incluindo a contravenção penal ou ainda a infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, em decisão incorrível que sejam incompatíveis com o exercício de sua função, ou que sofrer condenação com aplicação de pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. 4. Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa ou exceder-se nos exercícios da função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi concedida. 5. Aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho Tutelar. 6. Receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas, emolumentos, diligências ou qualquer vantagem indevida. 7. For condenado por ato de improbidade administrativa nos termos da Lei Federal número 8.429/92. Artigo 1. Na hipótese dos incisos 1 a 5 deste artigo, a perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mediante iniciativa de ofício, provocação do Ministério Público ou de qualquer interessado, assegurado o devido processo legal administrativo, com ampla defesa e contraditório, observando ainda nos termos do regimento interno do Conselho dos Direitos. Capítulo 4 do Fundo Municipal dos Artigos da Criança e do Adolescente de Arcos, Minas Gerais. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 50. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma das diretrizes da política de atendimento, segundo o artigo 88, inciso 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e constitui-se Fundo Especial, Lei 4.320/64, artigo 71, composto de recursos provenientes de várias fontes, inclusive do poder público. Artigo 51. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será gerido e administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1. O fundo tem por objetivo facilitar a capacitação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente e à promoção de programas preventivos e educativos voltados à garantia da proteção integral de criança e adolescente e seus familiares. Artigo 2. As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se a prioritariamente os programas de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco social, familiar e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.
Artigo 3. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será constituído, primeiro, pela dotação consignada anualmente no orçamento do município. 2. Pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Destinações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do imposto de renda nos termos do artigo 260 da Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei nos termos do artigo 260 da Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei no 8.242, de 12 de outubro de 1991, conforme dispõe o Decreto 1196, de 14 de julho de 1994, com os seus incentivos fiscais. Quarto, pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados. Quinto, contribuições de governos e organismos estrangeiros e internacionais. Sexto, pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei 8.069/90. Sétimo, por outros recursos que lhe forem destinados. 8. Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais. Artigo 52. O saldo positivo apurado no balanço será transferido para o exercício seguinte: o crédito mês do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A administração operacional e contábil do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente será executada pela Secretaria Municipal de Fazenda, pelos Departamentos de Orçamento e Controle e Departamento de Finanças. Artigo 54. Conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101/2000, os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente devem obrigatoriamente ter um registro próprio, de modo que o Irleal continua o trabalho. Seção 2 das destinações dos recursos do Fundo. Artigo 55. Aplicação dos recursos do Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o apoio de desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, das medidas de proteção e socioeducativas, previstos no artigo 90, 101, 112 e 129, todos da Lei nº 8.069/90. Acolhimento sob a forma de guarda de criança e adolescente órfão ou abandonado, na forma disposto no artigo 227, parágrafo 3, 6 da Constituição Federal e do artigo 260, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas e promoção, defesa e atendimento à criança e adolescente. Programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente.